seria muito bom para nós, esses 3 países, com mais 8 que fazem divisa conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui na América do Sul, parece uma cabeça de burro, né? Que força a gente para o lado esquerdo. Se vocês fossem analisar o meu governo, não vou nem falar das condições como eu cheguei. Um milagre de Deus. Facada, um partido muito pequeno, era acusado de tudo. E vencemos. Queria que tivesse mais tempo para falar como vencemos. Que é uma coisa simplesmente de aterrorizar qualquer um. Eu entendo que, Marco Feliciano, foi um momento que a mão de Deus se foi colocada sobre o Brasil. Tem gente melhor do que eu, tem milhares de pessoas melhores do que eu. Mas eleição para presidente em especial é um self-service. É o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão. Quero um cordeiro se não tem cordeiro. É o que está na mesa. E às vezes, estando na mesa, você vai ter que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018. Eu ganhei no primeiro turno. Mas não vou entrar em detalhe aqui. Assumimos o governo. Um outro milagre. Escolher ministros, eu escolhi meus ministros. Coisa que era feita por partidos políticos. E descobri que, além de partidos políticos, um outro poder também escolhia estatal. Como escolheu. E eu peço que vocês analisem o perfil dos 22 ministros titulares, agora tenho 23, e comparem com os demais. Quando aqui se falou que o Tarcísio disse que o Brasil está condenado a dar certo, é por causa disso. Paulo Guedes, você falou em Banco Central Independente. Na delação do Palocci, que está aí no YouTube, vejo, antes que um cara resolva bloquear tudo isso aí, é o dono da verdade e dono da nossa liberdade. Parece que esse é o destino dele. Ele diz que tudo foi aparelhado no Brasil, exceto o Banco Central. Óculos para perto, para longe, de sol, multifocal. Até quando será que... Ele que disse. O próprio ministro Fux, essa semana, disse. Libertaram aquele cara por uma questão formal, mas a roubalheira existiu. As malas eram verdadeiras. Presidente Montesano, como é que você se sente no BNDES, onde eu não impus nenhum diretor para você? Qualquer coisa certa ou errada, Montesano, vamos conversar. Pedro da Caixa Econômica Federal, como é que eram as diretorias da Caixa? Loteadas. E de Banco do Brasil, além das informações privilegiadas que essas instituições passavam no passado, para que eles interessavam. Por isso a gente vê pesquisas bancadas por certas instituições, dizendo que o outro lado é uma maravilha. É lógico, tinha informações privilegiadas. Olha os prejuízos estatais no passado, com os lucros no presente. Ultrapassa 120 bilhões de reais a diferença. Eu entendo de economia? Não entendo nada. Entendo de infra? Nada. De saúde? Nada. Eu sou técnico do time, eu não tenho que jogar bola, aprender, chutar de bicicleta, chutar de trivela. São os 23 jogadores que eu tenho, no bom sentido, é que vão decidir para onde chutar essa bola. Quando havia competição no passado entre partidos, para escolher ministério, para achacar os ministérios estatais e bancos oficiais, esse time não tinha como ganhar. E alguns querem voltar a isso daí.
E o bojo desse problema todo tem algo mais importante que a própria vida de vocês, que é a liberdade. Não podemos admitir no Brasil que um presidente da Câmara, do Senado, do Brasil, do Supremo, ou alguns dos integrantes desses poderes tenham poder absoluto. Eu quero, eu não quero. Eu prendo, eu desmonetizo, eu processo, eu abro inquérito, que se exploda o Ministério Público. O que está em jogo? Eu acabei de citar, começando de um país mais a oeste, comprido. Até lá no norte da América, também a gente vê coisas esquisitas acontecendo. Vamos desarmar a população. Todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento. O que nós vivemos no momento, bem disse o Paulo Guedes, um problema de inflação no mundo todo, combustíveis e alimentos. Quem mandou o povo ficar em casa, determinou, não fui eu. Eu tinha poder para fechar o Brasil todo. Uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal. Tirou de mim a possibilidade de conduzir as questões da pandemia. Apenas dava dinheiro. Decisões que porventura eu tomasse, o Estado podia falar, não, eu não quero. Eu quero mais rígida. E o prefeito, por sua vez, eu quero mais rígida. E eu sempre falei, vamos combater o vírus e preservar empregos. E eu dou um exemplo claro para vocês. Eu fiz na minha parte. Quando as universidades fecharam, no Brasil todo, eu falei, a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea, Escola Naval, não fecharão. Aí se alguém morrer, o problema é meu, eu respondo. Ninguém morreu. Ser chefe de executivo é decidir. Às vezes você erra, mas você não pode errar constantemente. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que foi contra o lockdown. Não poderia fazer valer isso. Porque eu sempre disse, tem uma passagem bíblica que fala, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu não podia fazer valer a minha vontade. O povo ainda não entendia o que estava acontecendo. Hoje entende. Uma coisa esquisita, né? Os vacinados contraem vírus e morrem. Assim como morreu Aguinaldo Timóteo, entre tantas outras pessoas. Mas a gente não vai entrar nessa área. Mas isso afetou a economia brasileira. A guerra a 10 mil quilômetros de distância afeta também. Alguns querem que eu decida problemas mundo afora. Eu já estou cheio de problema aqui no Brasil. Se eu pudesse decretar paz no mundo todo, eu decretaria. Mas eu não posso, esse rompante, que é muito bom para aparecer na mídia, eu simplesmente botar no chão o nosso agronegócio. Que alguns falam que é perfeito. Não é perfeito. Nós somos dependentes de fertilizantes. Fomos negociar. Resolvemos a questão. A presidente do OMC, há 2 meses, esteve falando comigo, quando saiu de lá, falou para a mídia do mundo todo, que sem o Brasil, o mundo passa fome. Apanhei muito da imprensa, quando fui lá para fora, conversar com o presidente da Rússia. Quero a paz. Temos 600 mil ucranianos no Paraná. Mas eu sou presidente do Brasil. Quando tive agora com o Joe Biden, teve uma bilateral ampliada, umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Ele começou falando uma coisa que não era para ter segredo, né? Afinal de contas, umas 20 pessoas presentes. Queremos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, mas nós destruímos a América do Norte. Sinceridade. Eu não vou falar para ele, e a Califórnia já pegou fogo de novo? Que quando pega fogo num pedaço do Pantanal, ou numa orla da região amazônica, o mundo cai na minha cabeça. Mas por que interesse isso aí? Por que o mundo cai na cabeça da gente? Interesse econômico.
de um grande país da Europa, em especial, cujo presidente foi reeleito agora, que tem seus commodities, que quer evitar a concorrência, nos deixar sempre num canto, mas agora, com a guerra, com a Ucrânia exportando muito menos, e com a crise de gás chegando lá, a Europa toda começou a mudar a sua legislação ambiental. Não existe mais terra de repouso lá. Está se plantando em qualquer local. E os senhores, quando voam pela Europa, né, ou pelos Estados Unidos, é só olhar para baixo. Quando vê um rio, não existe mata ciliar. Nós preservamos as nossas florestas. 2/3 aqui no Brasil está como, na mesma forma, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E quando Pedro Álvares Cabral chegou, já se cobiçava a Amazônia, antes do descobrimento. De quando é o Tratado de Tordesilhas? 1494. O que ele botava a oeste, senão a região amazônica? Coincidência? Ou não? Não sei. Mas é uma região fantástica, que por 2 vezes se discutiu a sua soberania relativizada. O Pretiput falou que não aceitava discutir aquilo, ele tinha poder de veto, e cabia ao Brasil. Alguns falam, que lado você está? Eu estou do lado do Brasil. Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês nosso kit de 3 meias térmicas. Ideal para você passar a semana inteira. Então, a economia é muito importante. Tem uma pessoa competente como o Paulo Guedes, à frente dessa equipe, que furou a pandemia e fez com que entre 2020 e 2021 nós tivéssemos um saldo de 3 milhões de novos empregos, enquanto que lá em 2014, 2015, sem pandemia, tivemos uma perda de 3 milhões de empregos. Compare hoje, ministro Saxida, você trabalhou enquanto estava lá com o Paulo Guedes. Quanto tempo você leva para abrir uma empresa no Brasil? Menos de 2 dias. Veja no final do governo Temer, governo Dilma, Lula e FHC. Quantos dias demoraram para abrir uma empresa? Até 200 dias, lá atrás. Por que isso? Não havia interesse em ajudar. O prazer de muitos políticos é que vocês dependam da gente. Vem aqui no meu pé, vem rastejar, eu vou ver se te atendo. E depois leva para uma salinha escura ainda. Que era muito comum acontecer em governos anteriores. E não acontece agora. Da nossa parte, pela equipe econômica em especial, a gente não quer conversar com vocês. Porque vocês só querem conversar conosco, não tem problemas. E nós não queremos criar problema para vocês. Não queremos criar dificuldade para vender facilidade. 3 anos e pouco sem corrupção, isso não é algo que a gente possa falar como virtude, isso é obrigação. Se aparecer, a gente corre atrás. Vamos ajudar a desvendar esse problema, ver se o respectivo ministro, o secretário, ou seja quem for, errou. E se errou, vai pagar a sua conta. Aqui é diferente. É porque isso daí, pela qualidade dos ministros. Compare Paulo Guedes com o presidiário que o antecedeu. Compare o Tarcísio com outro também que puxou uma cana. Compare o Marcos Pontes com outro que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. E vai fazendo isso. Comparem a Damares com a Maria do Rosário. Tem mais aqui. Compare os presidentes dos bancos oficiais nossos com os anteriores. De estatais. Olha Itaipu Binacional. A gente só conhecia Itaipu Binacional. Está aqui o seu presidente, o almirante, o novo almirante nosso, que só era lembrada porque produzia energia. Agora não. Daqui a 2, 3 meses, conclui a segunda ponte com o Paraguai, e é uma tremenda de uma ponte. Risen, qual o tamanho da ponte, Risen? 497 metros. Obrigado, almirante. Olha a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Se permite pousos internacionais. Antigamente pousava na Argentina e ocupava a rede hoteleira da Argentina, agora ocupa no Brasil. Vamos concluir a boiadeira esse ano. O governador Ratinho do Paraná, ele sabe
que o melhor secretário dele é o Almirante Risling, da Itaipu Binacional. Ele atende por volta de 40 municípios na região da bacia de Itaipu. Estamos ultimando uma negociação com o governador, com o presidente Marito, é o nosso ex-secretário, e atualmente continua secretário ainda, porque, apesar de licenciado, ele continua trabalhando. Nós vamos praticar piscicultura no Lago de Itaipu. Vamos aumentar em 40% o volume de pescado brasileiro. É um país que está dando certo. Poucos sabem aqui que há 3 semanas fomos campeões na França de um torneio estudantil, onde 29 países se fizeram presentes. Como é que era o esporte no passado? Só corrupção. Então, isso no passado, essa comparação tem que haver. O endividamento da Petrobras ao longo do governo do PT daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Agora, o Tribunal de Contas da União atualizou o tamanho do rombo da Comperge em Itaboraí. Lá seria uma refinaria. Atualizou para 47 bilhões de reais o desviado, ou enterrado. Daria para fazer 3 vezes a transposição de São Francisco. Façamos comparações. Vejo as invasões do MST, ninguém mais ouviu falar em MST no nosso governo. Levei paz ao campo, não foi na pancada. Demos título definitivo ou provisório para 350 mil assentados. Pretendemos chegar a 400 mil no corrente ano. Paulo Guedes está arranjando um dinheirinho a mais lá para o Ministério da Agricultura. Tá? E dessa forma nós vamos solucionando problemas. No começo, procurei ali o Salles, ministro da Meio Ambiente. Salles, a multagem no campo é um absurdo. Daí se descobre que a multa vai para o próprio IBAMA. Então, metiam a caneta à vontade. Bem, Salles se virou, diminuímos em mais de 80% a multagem no campo. Também, a proteção nossa, pessoal, conseguimos com o parlamento a posse estendida da arma de fogo. Hoje o fazendeiro monta teu cavalo, teu jipe, o teu trator, né? Bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da sua propriedade. E se ele for CAC, ele bota 762 nas costas. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Não podemos criticar decisões dele. Por que não? O que eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. Vocês sabem o que é isso, o novo marco temporal? Foi decidido na Constituição de 88 que até aquele momento, onde tivesse indígenas, seria reconhecido como tal, terra deles. O Fachin resolveu, não. Se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente, isso aqui passa a ser terra de índio. Que nós que já temos da região tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena, caso venha a ser aprovado, vamos ter mais uma área tamanho da região sul. E pela localização geográfica dessas novas áreas, são centenas, teríamos inviabilizado mais uma área tamanho do estado de São Paulo. Acabou o agronegócio, acabou a segurança alimentar. O que resta para mim? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Uma vez o Supremo decidindo isso, eu pedi uma audiência com o ministro Fux, estou a chave aqui para Vossa Excelência, administra o Brasil. Ou falar, não vou cumprir. Isso é pesado? Não, isso é real. Chega de bananas na política brasileira, de demagogos, que ficam falando bonito para vocês, e por trás faz outra coisa completamente diferente.
Ou vocês acham que a minha vida é um mar de rosas? Até a esposa processada porque apareceu à noite falando sobre o dia das mães. O que alguns querem no Brasil? Sabemos que muita gente pode muito, mas ninguém pode tudo. Por quê? Quem duvidar do semieletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso. Eu sou obrigado a confiar? Eu posso apresentar falhas? Eu posso dizer como foi a eleição de 2014, que no meu entendimento técnico o Aécio ganhou? Eu, técnico, com a documentação que eu tenho do próprio TSE, falar que eu ganhei no primeiro turno, não posso falar isso? Vão caçar meu registro? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro aqui no Brasil. Somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade. Mais exemplo de outro país mais aqui à esquerda, estava muito bem a sua economia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. E o Brasil vai pelo mesmo caminho ou não? É justo, meus senhores. O ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral. É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para eles de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peçam que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. E a pesquisa, o Datafolha, é que vai validar o nome de quem vai ser votado. Eu sou no tempo que ganhava a eleição que tinha voto dentro da urna, e não amigo contando na sala cofre. Eu estou com medo de eleição? Nenhum medo de eleição. Sou democrata, prezo pela liberdade e quero a coisa certa. Nós estamos falando antes. Por que o ministro Barroso, o ano passado, vai para dentro da Câmara dos Deputados, se reúne com 11 líderes partidários, e no dia seguinte, a composição dos integrantes da comissão especial que analisava o voto impresso muda os seus representantes? E daí perdemos na comissão. Foi para plenário, ganhamos, mas não tivemos 308 votos. Interferência. Se fazem tudo isso, vocês querem mais sinais do que pode acontecer no Brasil? Convido as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas descobrem mais de 500 vulnerabilidades. Vocês imaginaram? 500 vulnerabilidades? Apresento uma dezena de sugestões. Bem, daí o TSE não quer mais conversa. Eleições são para forças desarmadas? Convidaram para quê? Para a gente fazer papel de... fazer moldura? Daí convidam um ex-ministro da Defesa para tentar enquadrar a nossa comissão. Ele não aceitou. O que nós queremos? Alguém acha que o outro lado, que você já conhece, ao longo não de 8, mas de 14 anos, voltar, onde ele diz que vai desfazer aquela reforma da CLT do governo Temer, diz que vai valorizar o MST, diz que o BNDES vai continuar emprestando para a Venezuela, para Cuba, entre tantas outras ditaduras pelo mundo. Diz que vai desarmar o cidadão de bem. Diz que vai relativizar a propriedade privada. Fala abertamente na liberação do aborto como se fosse a extração de um dente. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Estou encerrando, tá? Diz que quer uma só América do Sul, uma grande pátria bolivariana, quer um banco central para toda a América do Sul. Diz que vai promover os seus oficiais generais pelo critério democrático.
Quem não falar viva Lula ou viva Chávez não sai general. Diz que vai botar um ponto final nos colégios militares e nas escolas cívico-militares. O que podemos esperar disso aí? Tudo fala para não ter voto. Como é que vai ter voto? Quem vai contar esses votos? Quem garante, que tem gente que entende informática aqui, que nós estamos tranquilos na questão eleitoral? Quem garante isso? A imprensa vai me chamar que eu ataquei hoje a democracia novamente? Estou botando dados. Já chega empresário de fora do Brasil que diz só vai realmente concretizar seus negócios do Brasil depois das eleições, que não sabe o que vai acontecer em outubro. As vendas caíram nos últimos meses, é um fato, né? E a empresa está parada. Nós temos um governo hoje em dia, que vocês podem não concordar, mas que acredita em Deus. Se alguém não acredita, não tem problema, é um direito seu. Um governo que respeita as suas Forças Armadas e seus policiais. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que não quer ideologia de gênero, que não quer que os filhos nossos ou netos de 6 anos de idade sejam sexualizadas em sala de aula. Eu posso não saber o caminho do sucesso, mas sei exatamente qual do fracasso. A minha memória pode não ser muito boa para lembrar coisas de 50 anos atrás, mas lembro muito bem dos últimos 20 anos que eu vivi aqui no Brasil. Sei o que eu passei para chegar aqui. Não foi uma obsessão. Eu resolvi disputar a presidência porque não queria mais ser deputado federal. Cansei. Vou cuidar da minha vida, mas quero sair honrado por cima. Mas me dediquei. Final de 2014, tem um vídeo meu na Academia Militar das Agulhas Negras, se dirigindo a cadetes, onde eu falei o que ia acontecer nos 4 anos pela frente, até 2018, até a tentativa de homicídio. Eu falei, tem bola de cristal? Não tenho bola de cristal. Mas eu sei quem está do outro lado. Por que não é desvendado o caso Adélio comigo? Está lá o criminoso. 3 advogados chegam de nome, chegam o dia seguinte, em Juiz de Fora. Uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados, usando o documento do Adélio, para que tivesse um álibi, caso fugisse lá do flagrante de Juiz de Fora. Por que não foi apurado isso? Qual a interferência fizeram em cima de quem estava apurando? A mesma coisa, qual a interferência fizeram em cima do decreto da PF de novembro de 2018, que começou a apurar o que seria a fraude nas eleições daquele ano, que não fechou ainda esse inquérito? Essas verdades, essas questões políticas, têm que estar ao lado da questão econômica, senão vocês não têm tranquilidade. Por que temos aqui 15 embaixadores aqui? Que o que está sobrando no mundo é o Brasil. A Europa, respeitosamente, por problemas de gás, energia e a proximidade de um conflito, passa a ser uma terra não muito confiável para se investir. Sobrou quem? O Brasil. Nós garantimos a nossa segurança alimentar e alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Como disse o Paulo Guedes, começou a entrar na outra área, já está saindo da prancheta 50 Itaipus na costa do Nordeste, eólica offshore. Ou seja, ninguém tem o que nós temos. Em vários outros países do mundo tem vendavais, fica mais complicado esse tipo de captação de energia. Nós não temos esse problema. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós? É tratar a política com responsabilidade. Não adianta você estar bem se o Brasil está pegando fogo. Esse Brasil é a nossa terra. Outro dia um colega falou, se der problema eu vou para tal país, né, que todo mundo fala. Lá também não está boas coisas não. Nosso país é esse daqui. Temos que ficar aqui nesse país. E não podemos dissociar a economia da política. Não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso.
Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondi lá, todos por ocupar a tribuna. E não outros tipos de acusação, seja ela quais forem. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário. Uma nota do Ministério da Defesa, são 23 itens, vale a pena ler, e termina dizendo que é temerário concluirmos um processo eleitoral sob o manto da desconfiança. Eleições são questões de segurança nacional. Olha a diferença. Quem esperava isso de um militar um dia? Enquanto que o outro lado, que devia dar o exemplo no cumprimento da Constituição, faz exatamente o contrário, com ameaças. A minha posição, do governador, prefeito, é tomar decisões. Não é acompanhar a manada. E as decisões não são fáceis. E eu termino dizendo apenas uma coisa ao senhor. Lá atrás, Salomão pediu sabedoria para Deus. Mais do que isso, eu peço força para resistir e coragem para decidir. Muito obrigado a todos vocês.